Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito sempre e a toda a sua família também. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9h. Abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Graças a Deus. E celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando a todos os dizimistas. Um dia que nós usamos para a dedicação total ao Senhor, nos dedicamos a Ele com jejuns e orações. E Deus tem nos honrado muito neste trabalho. Deus tem nos dado respostas poderosas, milagres. É muito bom depender de Deus. Até porque a gente sabe que a diferença é Deus. É Deus que faz a diferença. Total diferença. Nós vamos abrir às 9h e vamos até dando início ao encerramento às 15 horas. E vamos encerrar por volta de 16 e alguma coisa. Um dia na presença de Deus. Celebramos a Santa Ceia no período da manhã, que eu realizo, e depois no encerramento que eu volto para finalizar. É maravilhoso. Deus realmente nos recompensa grandemente. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Não se esqueça. Hoje, reunião para cura e libertação. A primeira em São Paulo acontece às 7 da manhã, depois às 9, 15 e 19h30. Eu falava dessa palavra ontem e vou voltar a falar, que diz aqui, ele perguntou no Atos 5:3. Então Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Essa história, ela causa temor porque um casal, o marido chamava Ananias, a mulher Safira, eles tinham uma propriedade e venderam, mas mentiram sobre o valor para ofertarem um valor menor. Né? Aquilo que muitos fazem, com dízimos, com ofertas. Eles eram cristãos. Tanto é que eles levaram aquela parte e deixou os pés dos apóstolos, a Bíblia diz. Então eles estavam ali, envolvidos com as coisas espirituais, digamos assim. Eles eram cristãos, estavam no meio dos cristãos, na comunidade cristã, mas mentiam, enganavam, forjaram algo, uma farsa, em comum acordo, o casal. Eles mentiram sobre o valor. Aqui no caso deles, foi numa negociação, foi avareza, um espírito avarento, mentiroso. Mas cada um tem suas questões. Cada um age, pode ceder, se ceder ao mal, né? Se ceder ao mal, pode ser conduzido para N situações destruidoras. Para N. A ganância, a avareza, fez com que eles mentissem sobre dinheiro. Mentiram sobre o valor da propriedade. Mas quando uma pessoa deixa o diabo encher o coração dela, como Pedro falou,
tudo pode acontecer. Quando uma pessoa cede ao diabo, como Ananias e Safira cederam, daí para diante, tudo pode acontecer. Se você permitir que o diabo encha o seu coração, acredite, você não vai ter controle sobre a sua vida. Quem vai ter controle é o diabo. E se o diabo tiver controle sobre a sua vida, ele só mata, rouba e destrói. No momento, uma pessoa pode até achar que ela está sendo espertalhona, que ela está saindo por cima. Como eu creio que o Ananias achou que ele ia se safar dessa. Que ele ia se dar bem. Mas a mulher dele. Mas ele morreu e ela também morreu. Eles morreram. Porque Pedro disse, você não mentiu a homens, Ananias. Você mentiu a Deus. Você não tentou enganar homens. Você tentou enganar o próprio Deus. Porque ele era um sujeito consciente, ele era um cristão, ele conhecia a palavra. Só que ele não era um nascido de novo, um convertido, uma pessoa transformada. Nem sua mente, nem o seu coração foram blindados pela palavra. A Bíblia diz, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Ananias e Safira não guardaram o coração. E permitiram que o diabo enchesse, permitiram. A palavra do Pedro foi, porque você permitiu. Mesmo sabendo que isso era errado, você deixou entrar. Sabendo que era mentira, você cedeu à mentira. Por que você permitiu que o diabo enchesse o seu coração, Ananias? Eu creio que ontem Deus fez essa pergunta a alguns e ele continua fazendo. Por que você tem permitido que o diabo encha o seu coração? Por quê? Se você está como Ananias e como Safira, mentindo, seja lá o que for, no caso deles, foi sobre dinheiro, mas cada um pode mentir sobre tantas coisas. Se você está na mentira, na falsidade, e você acha que vai se dar bem, escuta, leia a Bíblia, leia a palavra. Não existe uma pessoa na face da terra que após ter plantado uma semente maligna, tenha terminado bem. Não existe uma. Compreendeu? Não só o Ananias e a Safira, eles perderam a salvação. Eles perderam a vida e perderam a salvação, que é o mais importante. Por causa do quê? Porque eles permitiram que o diabo enchesse o coração deles. E se o diabo encher o seu coração, ele não vai encher de nada bom. O diabo não coloca coisa boa em nós. O diabo coloca ódio, rancor, vingança. O diabo coloca todo tipo de engano, de perversidade, de imoralidade. O diabo não enche o coração das pessoas de coisa boa. Ele enche de mentiras. Ele enche de enganos. Quando uma pessoa permite, e Pedro falou, por que você permitiu? Porque ele era consciente, ele sabia que era errado. Mas muitas pessoas, apesar de saberem o que é certo e errado, elas permitem
elas permitem que o diabo encha a mente, o coração delas de coisas malignas. Elas se enganam loucamente que elas vão terminar bem, que aquilo com elas vai ser diferente. Com elas vai ser tudo diferente. Eu creio que essa loucura foi o que controlou a vida do Ananias e da Safira, que eles iam mentir, enganar, levar aquela quantia para o Pedro e ia passar. Aquilo ia passar. Mas não passa. Escuta o que eu estou lhe dizendo, não passa. O que uma pessoa planta, ela colhe. Não passa. Se você vem passando por cima da palavra de Deus, se você vem passando por cima, escuta isso enquanto você tem chance. Isso não termina bem. O preço é muito alto. É muito alto. O Ananias pagou com a vida. E a mulher dele também. Não só perderam a vida, como perderam a salvação, foram para o inferno. Porque eles eram conscientes. E mentiram consciente. Eles mentiram, tendo total consciência que era mentira. Sabe quando uma pessoa tem total consciência de que uma coisa não é verdade e ela insiste em manter aquilo, em mentir sobre aquilo? Eles perderam a vida e o mais importante, a salvação, foram para o inferno, porque conscientemente mentiram, achando que estavam sendo espertos, iam se dar bem. Achando que estavam mentindo ao Pedro, mas como Pedro disse, vocês mentiram ao próprio Deus. Ananias, por que você permitiu que o diabo enchesse o seu coração? Se você abrir uma brecha para o diabo, ele vai entrando, e o diabo não tem limite. Não há limite. Não há limite. O diabo, ele só mata, rouba e destrói. Se ele encher o seu coração, ele não vai encher de coisa boa, só de porcarias, só de coisas destruidoras, que vão devastar com a tua vida. Viu? E eu creio que o Senhor está fazendo essa pergunta. Fulano, por que você tem permitido que o diabo enche seu coração, hein? Por que você permitiu que o diabo... Aqui eu vou ler. Como permitiu que Satanás enchesse seu coração? Ao ponto de mentir ao Espírito Santo. Preste atenção nisso. Talvez você tenha permitido que o diabo encher seu coração. E se o diabo tem controlado, tem dominado a sua vida, vem enchendo o seu coração. Ele só está enchendo o seu coração de coisas sujas, miseráveis, que vão servir para a sua ruína. Que essas coisas estão roubando a sua vida e vai acabar roubando a sua salvação. Desperta. O que você faz, de certo, beneficia a sua vida. É você que vai ganhar com isso. Então faça o que é certo. Olha para você. Porque dependendo onde você está, para onde está indo, o que está deixando chegar, entrar, com quem você tem se aliado, feito alianças, isso vai determinar tudo na sua vida. Bênção e derrota. Viu? Quando a gente faz alianças corretas, alianças de bênçãos, nós somos beneficiados. Quando nós
fechamos para o mal e só damos abertura para as coisas santas, coisas de Deus, nós somos abençoados. Mas quando nós permitimos que o diabo encha a nossa vida de coisas malignas, a destruição é nossa, a ruína é nossa. Por que você permitiu que o diabo enchesse o seu coração? Por quê? Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Maria, como era a vida da senhora antes de chegar no Ministério Mudança de Vida? Eu cheguei no ministério com a minha vida, principalmente familiar, destruída. Eu digo que eu não estava no fundo do poço, eu estava no subsolo do poço. Com filho no mundo das drogas, eu afastada de Deus, uma pessoa totalmente desacreditada, já tinha conhecido Deus, mas eu estava desacreditada de tudo de Deus, porque estava difícil mesmo. E aqui no ministério, com o passar do tempo, ouvindo a palavra, buscando em Deus, fui conquistando cada dia mais, assim, com a vida mais com Ele. Meu foco aqui foi assim, no começo foi buscando por Ele, porque eu cheguei com Ele totalmente, a vida dele destruída, drogas, bebidas, e foi uma luta assim, muito difícil. Aqui está o filho, que é o Emerson, onde muitas mães, famílias fracassaram, perderam entes familiares para as drogas. A senhora hoje está com o filho aqui do lado da senhora. Sim, hoje o meu filho é um verdadeiro homem. Quem conheceu ele há 2 anos atrás, eu diria 2 anos atrás, não dava um centavo por ele, porque ele era um menino conhecido aí fora, um nóia. Fumava tudo quanto é tipo de droga, usava todos os tipos de droga e ninguém olhava para ele, ninguém dava nada por ele. Ninguém olhava, nem meus próprios pais mesmo, nem o próprio pai falava para ele que ele não tinha jeito. E hoje, com as minhas lutas, com a fé, buscando em Deus primeiramente, porque foi Deus que realmente tirou ele desse mundo, não fui eu. E hoje ele está aqui, uma bênção na casa de Deus. Eu tenho somente que hoje agradecer, mas foi lutas sobre lutas. O Emerson chegou aqui no Ministério Mudança de Vida, tem recebido essa fé, hoje batizado. Como que hoje é a sua vida, Emerson? Bom, pastor, hoje a minha vida é uma vida muito abençoada. Eu busquei em Deus toda a minha força. Como minha mãe disse, a minha vida há 2 anos atrás era totalmente um fracasso. Eu já passei por muitas situações de sair de casa com uma roupa extremamente linda e chegar sem uma roupa, chegasse até sem roupa, um lixo. E hoje, para a glória de Deus, eu visto o que eu quero, compro o que Deus me abençoou e a vida abençoada com Deus, busquei a minha força em Deus. Usava drogas, bebia, hoje sou limpo, não uso mais drogas, não bebo mais. Hoje eu bebo do fruto do Espírito Santo. E assim, a força que Deus me deu é o brilho dos olhos da minha mãe, porque assim, eu vejo a luta dela, eu vejo a luta da minha família, que foi também uma luta muito grande, a minha família. Assim, já fui até por meus familiares, como diz no mundo, tirado. Só que hoje a minha família vê o brilho dos meus olhos, hoje a minha família vê a bênção que eu sou um rapaz honesto, humilde, que é primeiramente a humildade com Deus, né? A gente tem que sempre ter a humildade com Deus para Deus abençoar a nossa vida. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje e para a sua família? O Ministério Mudança de Vida representa a minha vida com Jesus, a restauração do meu filho, a restauração da minha vida, que primeiro Deus teve que trabalhar dentro de mim, tirar tudo, como diz ele, o orgulho, tirou tudo o orgulho, me fez uma pessoa humilde, reconhecer que sem Deus eu não sou nada mesmo.
e que eu tenho que ter Deus, que se não for, você só se arrebenta aí fora, como eu me arrebentei por ter me afastado de Deus, e ele também, por consequência, se arrebentou. O Ministério Mudança de Vida é a mudança da minha vida, a mudança da vida do meu filho, é só vitória com Deus. O que a senhora diria para essa família que agora nos assiste, essa mãe, esse pai, que passa por esse problema de vício na família neste momento e já tentou todos os meios e não obteve ainda uma solução? Buscar em Deus, busca com toda a força do coração, não desista, porque eu comecei aqui em 2010 e ele já estava nessa vida. E eu chegava aqui na reunião, saía do culto e ia visitar ele, que eu acabei no meu nervoso, acabei esquecendo de falar que ele foi acabado preso por ele ter pego com droga, por ter sido traficante, ele acabou sendo preso. E aqui, eu saía daqui, eu terminava o culto, chegava em casa, comia alguma coisa rapidinho e ia, porque ele ficou na Fundação Casa. Eu ia fazer a visita dele todos os domingos e eu não desistia, levava a palavra para ele, até engraçado, eu falo para meus amigos, eu trouxe aqui uma carta, que acho que foi a primeira carta que eu escrevi para ele, falando da palavra, eu ouvi a palavra no altar e fui escrever a carta em casa, fui buscar ele. E eu escrevi aqui, pastor, tá aqui, eu falei assim, filho, a mamãe tá grávida de você de novo. Daqui a 9 meses eu tenho certeza que você vai estar com a mamãe aqui em casa. Está aqui a carta toda escrita. E 9 meses certinho. Certo, gente, não é brincadeira não, tá aqui, a carta tá até carimbada com o carimbo de lá, não foi que eu escrevi ontem não, 9 meses certinho, dia 22 de fevereiro, a carta foi escrita dia 6 de junho, dia 22 de fevereiro foi o dia que ele saiu da Fundação Casa, veio direto para aqui, alguns veio ele chegar aqui e eu dar o testemunho, foi na minha perseverança, foi 9 meses de luta, alguns conhecem, outros não, mas consegui. Em Jesus, não foi a Maria, foi em Jesus Cristo. Abençoada. Amém, graças a Deus. Abençoado, Emerson. Amém, graças a Deus. Eu falo... Deus abençoe vocês. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Domingo, dia 6 de julho, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor, e início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas, com o encerramento das 15 às 16 horas. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por cada vida. E que essa palavra possa realmente mover o coração dela, o espírito dela. Onde houver um coração de pedra, que seja trocado por de carne. Que corações sejam rasgados, que a tua palavra entre. Encher, a gente sabe o que significa encher algo. Encher. Ananias e Safira, eles permitiram que o mal enchesse a vida deles, o coração deles, de malignidade. E a tua palavra diz que acima de tudo devemos guardar o coração, porque dele depende toda a nossa vida. Ó Deus de Israel, eu oro nesse momento, para que esta palavra realmente possa despertar, iluminar, clarear mentes, iluminar os olhos do entendimento de cada um, os olhos do coração. Eu oro, meu Deus, por mudanças e despertamentos, porque tem tantas loucuras acontecendo em toda parte, meu Pai. Coisas loucas. E quando nós falamos de coisas loucas, não estamos falando dos mundanos, porque os mundanos, como diz sua palavra, o mundo jaz no maligno. Estamos falando entre aqueles que levam o teu nome, proclamam o teu nome, carregam uma Bíblia, se dizem do Senhor, mas são capazes de cometer atrocidades, coisas imperdoáveis pelo tanto que já receberam do Senhor. Então, meu Senhor amado, que haja um despertamento, um mover do teu Espírito nesta última hora.
onde muitos usam o teu nome e a tua palavra para enganar. Muitos usam, meu Deus, dos meios mais sórdidos. E passam por cima daquilo que sabe que é a verdade, que não vai terminar impune. Que haja um mover, meu Deus, de temor, que o espírito de temor repouse sobre os templos, sobre as igrejas, sobre os líderes, sobre as pessoas, sobre todos que se dizem cristãos. Para que o teu nome não seja mais envergonhado e tantas coisas sendo feitas que mancham a credibilidade daquilo que deveria ser santo, que deve ser santo, tratado com reverência. Tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia. Porque a tua palavra diz, ai de onde viesse o escândalo. Ai, haveria escândalos, mas ai de onde viesse. É melhor aquele que só vive para escandalizar, envergonhar o teu reino, com atitudes miseráveis. É melhor amarrar uma corda no pescoço, como está escrito na tua palavra, e se atirar em alto mar. Deus tenha misericórdia, meu Pai. Eu oro para que um espírito de temor domine vidas e que vidas não permitam mais que o diabo encha os seus corações de malignidades, de perversidade e de injustiças. Que o teu sangue nos cubra e nos proteja. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Que sejam respondidas essas pessoas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino vitórias, situações mudadas, respondidas, libertas, restituídas, restauradas, definidas. Em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção e proteção sobre todos os semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito, muito abençoadas, meu Deus. Que elas sejam realizadas e respondidas para a glória do teu nome. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas, meu Deus, que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa. Que não se fechem, mas que se abram e passem a semear nele, porque nós precisamos e eu sei que o Senhor recompensará grandemente a cada uma. Onde esse programa estiver chegando, que a abundância também esteja chegando e que o espírito de temor esteja repousando sobre todos. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico. E onde vou estar domingo às 9, graças a Deus, abrindo o jejum da manutenção dos projetos Conquistas, celebrando a Santa Ceia do Senhor e consagrando a todos os dizimistas. Teremos um trabalho poderoso em todos os nossos templos. Conte conosco. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós podemos te ajudar e queremos. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.